águas vivas em adoração. Eu me rendo a ti, tu és um rio de águas vivas, flui dentro de mim, Senhor. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre, amém, Senhor Jesus. Amém. Com esta oração, iniciamos mais um programa Culto da Mensagem Celular, levado pela Rádio Melodia 106.1, às quartas-feiras, das 16 horas às 16 horas e 55 minutos. Deus abençoe todos os irmãos que estão sintonizados com a Rádio Melodia, emissora da paz. Deus abençoe meus familiares, meus irmãos em Cristo, em Ourinhos, meus irmãos em Cristo em toda a região, cidades circunvizinhas a Ourinhos, mesmo em cidades do Paraná. Deus abençoe a todos poderosamente e que a programação seja uma bênção para o seu lar, para seu entendimento, já que a Bíblia diz, e abriu-lhes então entendimento, para que compreendesse as Escrituras, tratando-se dos discípulos e do Senhor Jesus, que revela-nos a palavra. Hoje, quarta-feira, graças a Deus, queremos avisar, pastor João Luiz Massola está na Avenida Humberto Martione, 1265, ali em Piraju. Os cultos, ouvintes e amados de toda a região, a Piraju é às 19 horas e 30 minutos aos sábados, tá bom? Ali está o pastor João Luiz Massola, com sua família e a igreja. Deus os abençoe. E nós Ourinhos há muitos anos aqui na Rua Manuel Pessoa, 46 do Jardim Josefina. Amanhã, se Deus quiser, se assim o Senhor nos conceder, vida e saúde, teremos culto de oração a partir das 7h30, tá bom? Deus os abençoe a todos que desejarem vir e orar e cantar conosco. Pois bem, Deus abençoe minha preciosa esposa, hoje ela não está me ouvindo, mas depois ela ouvirá a gravação. Deus abençoe meus amados lá na América do Norte, em Jeffersonville, Indiana, por ali nos Estados Unidos. Às vezes eles ouvem, às vezes não ouvem, porque eles trabalham o dia inteiro ali na América do Norte. Deus abençoe se algum irmão de outro país, de outra nacionalidade, estiver em contato conosco também. Deus os visite com a sua santa e gloriosa presença. Deus abençoe todos os irmãos que irão ouvir pelo YouTube, depois da programação da rádio. Eu jogo no meu canal de YouTube. Se você desejar dar seu joinha, inscrever-se no canal, fique à vontade, tá bom?
Deus os abençoe ricamente. Eu vou continuar hoje falando sobre o quinto selo. Por que eu gosto tanto de falar nos selos? Quando eu era um religioso, eu tinha uma sede terrível da verdade, eu caí uma semana de cama com catapora. Isto me levou a receber de uma pessoa os 7 selos do Apocalipse. E eu li nessa semana todinha, nunca mais voltei à organização religiosa. Dali por diante, com o entendimento aberto, então passei a seguir a mensagem do 7º anjo. Mensagem esta que, segundo o ribombar de trovões no Rio Ohio, disse, como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Essa mensagem está em todo o mundo, quase em todos os continentes, por que não dizer em todos os continentes, né? Porque Deus prometeu ao profeta, armazena alimento em Jeffersonville, porque este alimento se espalhará pelo mundo, e a profecia está em pleno cumprimento. Deus te abençoe, então. Meu desejo é que você seja abençoado. E vamos ouvir um hino intitulado Eu Prefiro Ficar com Jesus. É oferecido ao irmão Gustavo, na técnica de som. É oferecido a todos que estão sintonizados. Aceitem. Deus os abençoe.
Se porventura você desejar visita pastoral, oração pelos enfermos com unção de azeite em nome do Senhor Jesus, eu estou à disposição, viu? Pode você pertencer à igreja que for, à religião que for, se você me chamar e Deus me autorizar, eu irei, é claro, né? Então, se você quiser anotar meu telefone, 14 aqui na cidade de Ourinhos, 9988 73 332. Eu vou repetir, tá bom? 14 da Vivo, 9988 73 332. Esse é o da Vivo. Tenho também da TIM, que fica com a minha esposa, irmã Valmira. 981 43 8800. Também área 14 de Ourinhos, tá bem? Então, se um dia você desejar uma visita, eu gosto de orar pelos enfermos. Desde criança, a gente carrega o dom da cura divina. Um dom que não nos faz ser melhor do que ninguém, mas nós cremos na oração da fé, cremos na unção com óleo, cremos no poder de Deus para a cura divina. O profeta chega a dizer que Deus cura de muitas maneiras, pela medicina, pelas ervas, pelos medicamentos. Deus tem várias formas de curar, tá bem? Então, se você desejar, quiser anotar e desejar uma visita, a oração pelos enfermos, a gente está à disposição, tá bom? Também temos muitas literaturas para doar, sem custo nenhum. Temos muitas literaturas, muitas mesmo, mais de 600 ou 700 literaturas ali na igreja, né? Nas prateleiras da igreja, e doamos gratuitamente para que você se intere mais da mensagem que anunciamos. Pois é a mensagem do Espírito Santo. A gente tem um entendimento aberto que Apocalipse 10:7 é um mensageiro terreal, revelador de mistérios, como foi prometido na Bíblia. E Apocalipse 11:15 já é um sétimo anjo, trombeteiro celestial, que anuncia a vinda do Senhor, o reino do Senhor e do seu Cristo. Então, a diferença entre o sétimo mensageiro, o sétimo anjo de Apocalipse 10:7, com o anjo de Apocalipse 11, versículo 15. Isso é porque pessoas formam confusão, pensando que as duas escrituras são a mesma, mas não é. Pois bem, no quinto selo nós vemos as almas debaixo do altar, clamando. Isso acaba com a doutrina do sono da alma, que a alma está dormindo. Não. Nós temos 3 corpos. Acho que eu já falei isso aqui. Corpo físico, corpo celestial e corpo glorificado. Corpo físico é para vivermos nessa dimensão. Ele tem 5 sentidos, né? Tato, olfato, paladar, audição, visão. E temos o corpo celestial. Este é dado, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, ao filho e à filha de Deus quando estão partindo, quando estão indo para a glória. Eles têm um outro corpo. Tanto é que aqueles que não receberam a Cristo, não têm a salvação, não têm direito a este corpo. Perfeitamente que não, a alma que peca, essa morre. Né? E o morrer significa separação eterna de Deus. Embora nós não cremos em uma morte eterna, que a morte, o lago de fogo, né? Tudo isso vai durar uma eternidade. Não, durará um espaço de tempo, mas terá uma finalização, como diz o profeta. Deus não teve princípio, Deus não tem fim. Amor não teve princípio, amor não tem fim. Ódio teve princípio,
ódio terá fim. Então, nós não cremos que o inferno é eterno. Ele é por um tempo. Não sabemos quantos 1000 anos as pessoas sofrerão ali, depois do juízo final, no lago de fogo. Mas sabemos que ele não é eterno. Eterno só é Deus, e só tem eternidade quem está em Deus. Então, as almas, como pregam algumas seitas religiosas, elas não dormem. Quando você sai dessa dimensão, Paulo diz que temos uma casa, quando deixamos essa casa terrestre, temos um edifício feito não por mãos e eterno nos céus. Então, o profeta diz, quando o Filho de Deus está partindo, há um corpo celestial lhe rodeando perfeitamente. Aquele corpo, é lógico, feito de 16, ou que seja 25 elementos químicos, ele volta ao pó como era, mas o espírito volta a Deus que o deu. E a alma é a natureza do espírito. Então, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Esses são os judeus, né? Já explicamos. E por amor do testemunho que deram. Eles foram mortos. Mas vejam. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, vê que eles estão vivos. Do outro lado, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então, eles estão clamando por vingança. Por quê? Porque são judeus. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas. O profeta diz, eles não tinham ainda. Mas nesse clamor eles recebem. E foi-lhes dito que repousassem. Esse repouso significa descanso, não é que está dormindo, não. Ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, que é Moisés e Elias, e seus irmãos, que são 144 mil, que haviam de ser mortos como eles foram. Tá bem? Então, eu não creio que a alma está no Hades, na sepultura, preso àquela matéria, aqueles elementos físicos. Não. Eu creio que quando partimos, temos um corpo glorioso. Temos uma casa, um edifício feito não por mãos, mas eterno nos céus, que é o corpo celestial. É claro, quando vier a ressurreição, perfeitamente, eles voltarão do corpo celestial para o corpo glorificado. E nós, os que tivermos vivos, seremos transformados também, porque carne e sangue não é do reino de Deus. Nós teremos a nossa transformação. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, eles virão primeiro na ressurreição, perfeitamente. E aparecerão a muitos, como na ressurreição do Senhor Jesus, e os santos do velho pacto apareceram a muitos por 40 dias em Jerusalém. Depois Jesus foi assunto aos céus, não é certo? Ninguém viu, ele subiu numa nuvem, mas a Bíblia mostra que com ele subiu todos os santos do Velho Testamento. Isso está em Salmo 24, se não me falha a memória. Ou em Salmo 22, mas é mais o Salmo 24. Como eles subiram, né? Diz o profeta que quando houver a ressurreição do Novo Testamento, nós ficaremos na terra perfeitamente, por volta de 30 dias. Por quê? Porque, diz ele, os santos do passado se unirão com os santos do presente, que são os que ficarem vivos, e então nos reunimos, subiremos a outra dimensão, encontraremos o Senhor lá nos ares, em outra dimensão, estaremos para sempre com o Senhor. Paulo diz, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Mas agora, o primeiro selo é história, o segundo, o terceiro, o quarto estamos vivenciando ele, mas os 4 selos, eles fazem contato com as 7 eras da igreja. As 7 eras da igreja se envolvem com 4 selos, porque isto é para os gentios. O 5º selo e o 6º é para os judeus.
Só que a igreja envolve também com o sétimo selo, porque o sétimo selo, em Apocalipse 8, 30 minutos de silêncio, que é Mateus 24, 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, unicamente o Pai, é propriamente a vinda do arrebatamento da igreja. Então, ela se envolve com os 4 selos e com o 7º selo, que é a vinda do arrebatamento do Senhor. Porque quando o Senhor vier, ultimamente, na sua última vinda, ele virá no trono branco. Aí já é o juízo final. Não é a vinda do rapto, a vinda do arrebatamento. Trono branco é juízo final. Ali o mar dará seus mortos e assim por diante. E haverá o julgamento final e os bodes colocados à esquerda e o justo, as ovelhas, colocado à sua direita, né? E ele dirá aos da esquerda, nunca vos conheci perfeitamente. Eles nunca tiveram nada a ver com o Senhor Jesus. Já as ovelhas, vinde benditos, possuí por herança o reino que vos está preparado, porque tive fome e me deste de comer. Isso não quer dizer que por você dar comida a um andante é vida eterna, mas todavia você tem um bom coração e dá. Mas você sabe que, biblicamente, até um copo d'água que uma pessoa, por isso deixa o seu vizinho ser bom, deixa o seu irmão denominacional ser bom, deixa as pessoas em volta de si ser boas para você, como você deve ser para elas. Porque o Senhor Jesus disse assim, aquele que der um copo de água a um desses meus pequenininhos, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Tem 4 tipos de salvação, vamos ver? Tem a salvação da noiva para o arrebatamento, tem a salvação na grande tribulação da Virgem Nécia, tem a salvação dos 144 mil judeus e tem a salvação dos justos, os das obras, aqueles que foram bons para os cristãos, foram bons para os crentes verdadeiros. A gente, quando fala crente, tem até temor, porque o Satanás é crente. A Bíblia diz, tu crês que há um só Deus, fazes bem, porque só há um mesmo. Os demônios também creem e estremecem. Então, a palavra crente tornou-se, assim, uma palavra pejorativa. É melhor você falar, se alguém perguntar, o que você é? Eu luto para ser um cristão. Isso, fica melhor, não é? Então, meus queridos, o sono da alma é uma doutrina que para nós não tem validade. Eu vi o testemunho de uma criança morrendo de câncer. Eu tenho esse testemunho gravado. Se um dia vocês quiserem, eu solto. Se alguém quiser prova, eu mostro. Essa criancinha estava com câncer para morrer e ela falou à sua professorinha, sua cuidadora, eu vi o paraíso. Ela perguntou, como é o paraíso? Ele falou, é lindo, é bonito, é a coisa mais linda que existe. Ela falou, e você? Ele falou, sim, eu estou com câncer, mas lá eu nunca mais vou ter câncer. Eu nunca mais vou ficar doente, eu quero ir para o paraíso. Aí a sua cuidadora diz, mas você vai ficar sozinho no paraíso? Ele falou, não, Deus vai estar comigo. Uma criança viu o paraíso, aquele mesmo paraíso que o ladrão da cruz do lado direito, não do lado esquerdo, porque o do esquerdo tipifica os perdidos, o direito salvos. Quando ele foi crucificado com o Senhor Jesus, sendo um ladrão, um malfeitor, diz o profeta assim que Deus nunca passou pela sua mentalidade, ele era salteador, outro também era a mesma coisa, e um foi crucificado à esquerda e outro à direita. E o da direita, olhando para o Senhor Jesus, eu creio que ele teve alguma visão, porque ele não viu Jesus como viam os religiosos. Beelzebu, filho ilegítimo, filho bastardo,
Eles não viam Jesus assim. Os religiosos viam, quer dizer, eles viam o Senhor Jesus assim. Esse ladrão, porém, olhando para Jesus, disse assim. Ele primeiro repreendeu da esquerda, que dizia: vamos, se tu és o Cristo, ungido, o Messias, né? Tira nós da cruz e sai também. O outro olhou para ele do lado direito e disse: tu não temes a Deus estando nessa miséria, dessa condição? Esse justo nenhum mal fez. Nós estamos pagando pelo que fizemos. E ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que ele viu em Jesus? Um rei. O que os líderes dos fariseus, dos epicureus, saduceus, herodianos, cretenses, libertinos, eles não viam em Jesus, um ladrão viu. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem tem reino é rei. E Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores. Isso deixa a gente um pouco religioso, hein? Quando você professar o nome do Senhor Jesus, não chame ele de você, não. Por favor, pregadores da mensagem, pregadores das igrejas, não chama Jesus de você, não, rapaz. Ele é Senhor, viu? Tanto dos vivos como dos mortos. Ele é Senhor em cima no céu, embaixo na terra. Perfeitamente, todo joelho se dobrará perante ele, confessando que ele é o Senhor. Então ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se em verdade te digo, veja bem o poder de salvação de Jesus Cristo e o poder da decisão que faz. Olha a decisão que esse homem tomou de falar essas palavras, que para mim é uma das palavras mais lindas da Bíblia. Senhor, Rei, lembra-te de mim. Fui um miserável, um pecador, um bandido, um salteador, um assassino, um roubador de romanos e tudo mais. Mas lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não falou para ele: não, você tem que purgar primeiro, passar pelo purgatório, depois de purgar. Não existe purgatório para cristão. Irmão Brandes, quando nós cometemos erros, nós pagamos aqui mesmo. O purgatório do cristão é na terra mesmo. Por isso você vê muita gente pagando pelo que fez. Porque paga aqui, não é do outro lado, não. Do outro lado, ou é inferno, ou é o céu. Vemos isso na parábola do rico e Lázaro. Lázaro foi para o seio de Abraão. O rico foi para o inferno, não é certo? E Deus disse para ele quando ele disse: Pai Abraão, manda que Lázaro, né, avise os meus irmãos, ele tinha mais 5 irmãos, para que não venham para esse tormento, porque aqui é fogo, é quentura, é caloria. Manda Lázaro molhar, eu estou com uma água aqui, eu vou molhar o dedo dentro da água aqui, ó. Manda Lázaro molhar o dedo da água e refrescar minha língua, porque o lugar que eu estou é chamas. Sabe o que Deus falou, pai Abraão? Filho, veja, filho, está posto uma divisa entre nós e vós, de sorte que os que estão no inferno não podem passar para os céus, e os que estão nos céus não podem ir para o inferno. Falou: então mande que Lázaro ressuscite. Ele falou: tem a lei e os profetas. Se eles não creem na lei e nos profetas, muito menos que um morto ressuscita. Mas nós cremos que mortos ressuscitam. Perfeitamente. Pelo poder da oração. Quantas ressurreições teve o profeta? De animaizinhos, de seres humanos. Foram muitas. Foram milhares de milagres. Hoje eu vi os milagres em Durban, na África, em Joanesburgo, pelo amor de Deus. Falar contra um ungido desse, que perigo, que coisa terrível. Falar contra um homem que dizia nome da pessoa, médico, medicamento, placa de carro, nome da rua, número da casa. Ele usava, pensava que ele era um espírita, mas não. Esse era o Espírito Santo em William Branham. Como é o Espírito Santo em você, pregador, diz o profeta, que um pregador ungido pelo Espírito Santo é um profeta, é a 4ª munição da palavra. Você quer ver? Apóstolo, profeta
evangelista, pastor e doutor. O pastor é a quarta munição da palavra. Quando ele está num púlpito usado por Deus, não usando de fuxicos dentro da igreja para machucar e ferir as pessoas, não usando de coisas que contaram para ele, ele usando o púlpito como se fosse o Espírito Santo, mas coisas que ele nada sabe, e ele fala o que está se passando com as pessoas. Ele é um profeta naquele momento, claro que um profeta menor, porque o profeta maior recebe de Deus diretamente. Um profeta menor, o Espírito Santo usa. Mas que coisa gostosa é falar da palavra de Deus, né? Em Apocalipse 10, quando João viu o livrinho, deixa eu ver aqui como diz, e João comeu o livrinho, toma e come, Apocalipse 10, versículo 7, deixa eu ver aqui, e a voz que do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse, vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra, esse é Cristo. E fui ao anjo dizer, dá-me o livrinho, disse ele, toma e come-o. Gente, meu Deus do céu, pregar a palavra é gostoso, mas viver a palavra, aí é que está o problema, gente. Pregar até papagaio prega. Eu vou fazer vocês rirem um pouco. Havia um homem que usava um papagaio pregador pelo Nordeste, e o pregador ensinava ele a pregar. E um dia na cidade colocaram vários panfletos, papagaio pregador, 7 horas em tal estádio, o estádio lotou de gente esperando o papagaio pregador. Muito bem. Aí cantaram os hinos, quando deu 7 horas, agora aí vem ele, o papagaio pregador, no ombro do pregador, do pastor que ensinava ele. Deu 7 horas em ponto, terminando os hinos, o pastor falou, prega papagaio. Ele ficou quieto. Prega papagaio. Ele ficou quieto. O pastor levou ele para um cantão nas escuras e disse assim, se você não pregar, eu vou cortar sua cabeça. Aí tá bem. Quando deu 7h30, o pastor voltou e falou assim, eu esqueci, não era às 19 horas que o papagaio prega, é às 19 horas e 30 minutos, agora ele vai pregar. Prega, papagaio. Sabe o que o papagaio falou? Meus irmãos, vamos fazer uma corrente de oração poderosa, porque o diabo está furioso. O pregador ia cortar a cabeça dele, Gustavo. É uma historinha. Mas, na verdade, pregar é gostoso. É uma maravilha. Pregar sobre a unção do Espírito Santo. Pregar teologia hermenêutica, homilética. Ah, como é bom. Mas eu quero ver de ver. Comer o livrinho é uma maravilha. Mas quando João comeu, na boca dele era como mel. Pregar a palavra é como estar comendo mel. Vocês entendem? Mas depois, sabe o que aconteceu com João? Dá uma olhada aqui, ó. Toma e come-o. E ele fará amargo... e ele disse, come-o. E ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Então, não é só pregar. Você já pensou pregar contra o adultério e ser um adúltero? Eu pregar contra o cigarro e ser um fumante, eu pregar contra a cerveja e ser um bebedor de cerveja, pregar contra o uísque, beber uísque, pregar contra o vinho. O profeta, ele era tão nazireu de Deus que ele tomava o vinho somente na Santa Ceia. Sim, senhores, ele não tomava vinho, ele tomava vinho na Santa Ceia do Senhor apenas. E tem muitos irmãos que ensinam, pastores até mesmo ensinam o povo tomar garrafada de vinho. Eu já tentei tomar, sabe o que aconteceu comigo? A pressão quase explodiu. Então, se você prega contra beber vinho e bebe vinho, se você prega contra paquerar a mulher dos outros e você paquera, se você prega contra o assédio moral e você assedia, desculpe falar assim, ó, qualquer um de nós que fizer isso é hipócrita. Agora eu vou contar a história de 2 hipócritas para vocês. Rapidinho.
O irmão Branham foi numa reunião entre os pentecostais do Sul e do Norte, uma convenção de milhares de americanos, né? Irmãos de cor, irmãos brancos. Era a convenção do Norte e do Sul entre os pentecostais dos Estados Unidos. Lá chegando, sabe o que ele viu? 2 pregadores de pompa na frente de todo o encontro, de toda a reunião. Um falava em línguas, o outro interpretava, profetizavam. Ele achou aquilo interessante, porque ele veio de uma igreja formal para esta mensagem bendita. O púlpito dele foi o púlpito dos pentecostais. A maior parte dos crentes dessa mensagem, dos cristãos dessa mensagem, vieram do pentecostalismo, porque eu sei o que é pentecostalismo quando eu era criança. Não é brincadeira, aquele povo era santo. Aquele povo não se pintava, não cortava cabelo, não punha calça comprida, não punha saia curta. Aquele povo não passava batom na boca. Aquele povo não andava feito os mundanos, como os mundanos. Aquele povo andava em santidade. Os pentecostais antigos, eu conheci um pastor chamado Jackson. Ele foi arrastado 10 quilômetros por um caminhão. Só rasgou-lhe o paletó. Vejam como aquele povo tinha poder. Como Deus era poderoso neles, porque eles davam lugar ao Espírito. Mas o que aconteceu? O profeta se aproximou desses 2 homens na frente dos pentecostais e uma visão o tomou. Ele viu que um era um verdadeiro homem de Deus, tinha uma esposa, vivia corretamente o cristianismo, mas o outro tinha 2 mulheres, uma branca e uma morena. E agora? Exercendo dons espirituais, perfeitamente, irmãos. A chuva cai para os maus e os bons. O sol vem sobre os maus e os bons. Dons e chamadas são sem arrependimento. Deus deu dom até para os rebeldes, Salmo 68, 18. Não se confunda com isso, não deixe se enganar, por favor. Tem gente exercendo dons terríveis no púlpito em adultério, vivendo com 2, 3 mulheres. Tem gente exercendo atividade no púlpito, usando drogas para pregar, usando licor, uísque para pregar, perfeitamente existe. Não vou citar nomes de convenções que o líder que partiu para o Senhor, que era um homem de Deus, um pentecostal de Deus, é aqui por Santa Catarina, ele acusou os pregadores que depois que saíam da convenção iam com as cantoras para os motéis. Que pecado miserável, que coisa suja do inferno, vocês não acham? E depois dizem que são cristãos, depois brigam pela sua denominação, saem no soco. Sim, verdade, até tiro às vezes sai entre reuniões de religiosos por pontos doutrinários. Meu Deus do céu, veja que o engano é tão grande que Jesus, se possível for, enganaria até os próprios escolhidos de Deus. Mas não é possível, porque o escolhido é parte da palavra. A primeira Eva caiu, a segunda Eva caiu no ano 325, no concílio de Nicéia, mas essa terceira igreja, essa terceira noiva, diz o profeta, ela não cairá, porque ela se firmará na palavra. Nós não aceitamos nada fora dessa Bíblia, gente. Mas vocês creem em profeta? É claro, o Senhor Jesus disse que ele viria. Mas a lei e os profetas duraram até João perfeitamente, nunca vamos negar. A lei e os profetas da lei. Mas Jesus diz, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, a uns deles perseguireis, açoitareis, matarão nas vossas sinagogas. Jesus disse que mandaria profetas. Efésios 4, 11. Ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas. Paulo foi profeta. Ágabo foi profeta. William Branham foi profeta. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelhos, outros para pastores, outros para doutores, para o aperfeiçoamento dos santos, da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São dons que Deus usa
em favor da tua igreja. O profeta traz a mensagem, o apóstolo é um missionário, ele espalha pelo mundo, o pastor segura firme a doutrina, o evangelista tem a bola de fogo, vai buscar almas, o doutor faz uma conjuntura, uma sincronização das escrituras, como nós temos entre nós, um pregador que cita 150 escrituras numa pregação. Um homem que saiu da enxada, da roça, do campo. Ele cita 150 escrituras de cor, sincronizando uma com a outra nessa mensagem. Eu amo vê-lo pregar. E saiu da enxada, do cabo da enxada. Mas se foi ele mesmo que deu, como diz a Bíblia, e ele mesmo Deus, ele equipa, ele ensina, ele orienta. Eu sou analfabeto, desculpe-me assim dizer, eu tive a 5ª série na minha infância. Mas minha filha às vezes pergunta, pai, o senhor estudou? Falei, muito pouquinho, filha. Como profeta, menos ainda, ele teve o 7º grau na América do Norte, escolar só. O pai só teve a 5ª série. Falei, não é, pai, que tem hora que o senhor prega e parece que o senhor estudou. Não, filha. É o Espírito Santo que nos dá essa sabedoria, esse entendimento. Não vem do homem. Não. Não adianta estudar teologia fora da palavra. Se a teologia bater com a Bíblia, tudo bem. Eu vi uma teologia linda outro dia, e que Pedro não foi preso quando ele cortou a orelha de Malco com a espada, porque eles tinham 2 espadas. Jesus disse que 2 bastavam, eles compraram 2. E Pedro, quando puseram a mão em Jesus, ele cepou a orelha do soldado romano. Mas o que aconteceu? Não houve crime nem acusação, porque o Senhor Jesus pegou aquela orelha caída, ele não usou nem um super bonde. Olha, o milagre, Jesus é milagre, Jesus é tudo, Jesus é cura, é libertação, Jesus é visão, Jesus é cura de câncer. Ele é tudo para você e para mim. Sem mim, ele disse, nada podeis fazer. E ele pegou a orelha de Malco, colocou ali em Malco perfeitamente, que não houve escorrimento de sangue, não houve prova de crime, por isso que Pedro, naquela hora, não foi preso. Uma teologia linda, achei bonito. Tá bom. Quando não se choca com a Bíblia, ela é linda, mas ela não pode chocar com a Bíblia. Então, meus amados, esse 5º selo aqui, eu vou falar para vocês, quando eu começo a falar dos selos, me veio algo tão maravilhoso, porque foi da maneira que Deus me converteu nessa mensagem. Eu tinha uma namorada tão linda na igreja, não vou citar o nome, mas tão linda. Ela era dos olhos azuis, morena jambo, do cabelo de 1 metro aproximadamente encaracolado. Eu a amava tanto que eu a idolatrava. Eu tinha o quadro dela do meu lado da cama e eu ficava olhando para ela até dormir. Sabe o que aconteceu? Quando chegou essa mensagem, eu adoeci. E ela falou contra essa mensagem, por mais que eu amasse ela e tivesse 40 crianças de evangelismo nessa igreja pelas ruas, com prego dentro do sapato, que eu era pobre, não tinha sapato direito, eu larguei ela imediatamente quando ela falou contra essa palavra, por mais que eu amava. Depois Deus me deu uma esposa que ama essa mensagem tanto quanto eu amo. Vivemos da forma de 2 irmãos, é lógico que vivemos como marido e mulher. Eu sou um homem, ela é uma mulher, mas vivemos como 2 irmãos. Procuro fazê-la rir, procuro fazê-la ser feliz ao meu lado. Não maltrato como muitos maridos maltratam a esposa. Não, não. Não faça isso com a sua esposa, por favor. Você vai deixar ela depressiva, angustiada, cheia de pavor, de temor. Não espanque a mulher. Se espancar, você vai para a cadeia. E tá certo, quem bate mulher é covarde. Perfeitamente. Mas sabe, um lar que vive 2 cristãos, que têm a mesma fé. Por isso que Paulo diz, não vos unais a um jugo desigual com os infiéis, não vos unir com um jugo desigual. Se você pega uma namorada, moço cristão, descrente, incrédula, você vai ver lá no futuro que você vai pagar. Da mesma forma, moça, se você é uma cristã e toma um homem aí do mundo, um moço do mundo, você vai ver o teu sofrimento,
porque você está indo contra a palavra de Deus. Que consenso há entre a luz e as trevas? Que parte tem Belial com Cristo? Não. Que parte tem o incrédulo com crente? Não, o profeta diz, em circunstância nenhuma deve um cristão casar-se com uma não cristã. Porque veja o Acabe aqui que ele fez. Ele casou-se com Jezabel, ela trouxe feitiçaria e idolatria para dentro de Israel. E foi uma desgraça, graças a Deus que tinha Elias naquele tempo, né? Como temos Elias hoje. Ele não gosta que chamem ele de Elias, mas ele foi o Elias, o quarto ministério de Elias. Quando o Espírito Santo escreveu as eras da igreja no tabernáculo com fogo, nós temos testemunha, com fogo na parede, como foi escrito lá no tempo de Nabucodonosor. Lá onde ele escreveu William Marrembran, ele pôs Elias. Nós temos provas oculares que presenciaram. Então, meus queridos, meu horário já está indo, né? Eu gosto sempre assim de avançar. Eu digo não avançar no horário, é gostoso. O programador aqui que fez a programação anterior a mim, maravilhoso, irmão da Deus é Amor, pastor da Deus é Amor. Deus lhe abençoe no seu trabalho, na sua obra, no seu ministério. Mas é gostoso, né? Eu vou sair daqui deixando minutos para que tenha espaço para outra programação. E o problema é agora, né? Que depois da minha programação vem aí o campeão de audiência, né? Irmão Inácio J.B. Filho, com o programa musical evangélico, gente do céu. E eu gosto de ouvir, sabe? Como eu gosto de ouvir o jornal aqui da Melodia, principalmente o das 6 às 6h30. Das 11 ao meio-dia, eu pego às vezes, mas o das 6 eu gosto de ouvir dentro do carro, quietinho em algum lugar. Deus abençoe esse jornalista profissional que a Melodia tem. Deus abençoe os operadores de som profissionais. Deus abençoe todos os programadores da Rádio Melodia. Eu não tenho raiva de ninguém, não tenho bronca de ninguém, não tenho diferença com ninguém. Você é meu irmão em Cristo. O irmão Brana diz, chama-me de seu irmão e eu estarei feliz. Eu chamo todos vocês de meus irmãos. Que Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus, vamos ouvir as batidas do martelo. Estou encerrando minha programação. Deus lhes abençoe. Até quarta-feira próxima, se Deus quiser. E amanhã culto na Rua Manuel Pessoa, 46, no Jardim Josefina, a partir das 19 horas. Deus te abençoe.